Qual é a frequência ideal de alongamento para eu fazer para eu conseguir zerar uma abertura? Será que eu devo alongar todos os dias? Será que não? É bom? É ruim? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Você vai entender todos os prós e contras da gente fazer alongamento todos os dias, da gente fazer alongamento um dia sim, um dia não, tá bom? A gente vai falar sobre isso. E para a gente poder começar, a gente precisa primeiro alinhar o que é frequência, né? Vamos lá. É muito comum a gente achar que para zerar a abertura, basta eu fazer exercícios de alongamento. Só que, gente, de verdade, se fosse só isso, todo mundo que faz alongamento já estava zerado, não é? Sim, todo mundo que faz lá um treino de alongamento estaria zerado. A questão é, para eu conseguir zerar a minha abertura, eu preciso de um treinamento que tenha os exercícios corretos, que trabalhe o grupo muscular correto, mas que também seja construído de uma maneira que faça o meu músculo aumentar a flexibilidade e não perder. E aí, para que isso aconteça, não tem relação só com os exercícios, tem relação com como a gente faz os exercícios. Então, se eu traciono demais, se eu estou lá fazendo o meu alongamento e traciono demais a minha musculatura, esse alongamento ele pode ter um efeito ou pode ter outro. Muitas vezes a gente acha que quanto mais eu tracionar, mais eu vou ganhar. E na verdade não é assim que funciona no nosso corpo. Quanto mais eu traciono, mais microlesões, né? Mais as microlesões viram macrolesões. E aí eu começo a perder flexibilidade ao invés de ganhar. Olha que loucura, né? Mário, mas então quer dizer que se eu fizer um alongamento muito pesado, né, tolerando muita dor, ao invés de eu melhorar minha flexibilidade, eu vou perder? Sim, segundo as pesquisas, é isso que acontece. E aí, naquele dia que você fez o alongamento, você até consegue zerar a sua abertura, né? Até consegue sentar no chão. Depois que passa um dia ali, você já perdeu mais do que o que você tinha antes, né? Então, tipo, antes eu ficava 20 centímetros do chão, fiz alongamento um dia, cheguei a encostar no chão, no outro dia eu tô a 30 centímetros do chão. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente exagera no nosso treino e faz com que a musculatura, ao invés dela ceder ao alongamento, ela se machuque demais e ela tem uma regressão. Sim, eu gosto de chamar de regressão da flexibilidade. Ela perde flexibilidade. Então, vamos entender um pouquinho, ó. Para a gente zerar uma abertura, eu preciso alongar a minha musculatura. Meu músculo está aqui e ele é formado por várias fibras musculares. A gente viu isso em alguma das lives aí. Na ponta do meu músculo, eu tenho o meu tendão, que é onde um tecido mais grosso, como se fosse um couro, sabe? Que não tem elasticidade, e ele se prende lá no osso. Sim, é assim que o nosso músculo se prende no osso, através de um tendão que fica aqui. Quando eu traciono a minha musculatura, quando eu puxo ela assim, eu provoco, né? Eu traciono, estou fazendo o alongamento, então vou lá colocar a mão no pé, eu estou tracionando a parte de trás da minha perna. Quando eu faço essa tração, eu tenho lá micro lesões. E tá tudo bem, ok? A gente faz a tração para provocar as micro lesões. É assim que a gente ganha flexibilidade. Na hora que o meu músculo ele for tentar se regenerar, ele vai crescer e eu consigo zerar uma abertura. Agora, o que é que acontece aqui? Quando a gente traciona demais, ao invés de eu fazer micro lesões, eu faço macro. Eu faço um machucadinho maior. Esse machucadinho maior libera substâncias ali no meu músculo, sim? Que fica com aquela dorzinha no dia seguinte, sabe? Quando eu alongo e no outro dia fica uma dorzinha. Se eu tenho uma dorzinha no dia seguinte, dependendo da intensidade dessa dor, significa que eu machuquei o meu músculo, ao invés de ter feito só pequenas lesõezinhas. E aí, beleza. Ok, então se eu aumentar demais a tração, eu acabo fazendo macrolesões. Isso acaba fazendo que ao invés do meu músculo crescer, ele tem que ficar resolvendo esse quadro inflamatório aqui e ele fica mais rígido. Um músculo que tem várias lesõezinhas dessa, ele cria vários pontos de cicatriz e aí esse músculo fica mais rígido. Com o tempo, eu vou perdendo cada vez mais a capacidade de ganhar flexibilidade. Por isso, pessoas que têm histórico de lesão, é um pouco mais lento o processo para ganhar.
Mário, eu já tive lesão, já tive estiramento, distensão. Mesmo assim, eu consigo zerar uma abertura? Consegue. Mas o processo para você chegar nessa abertura zerada vai ser muito mais lento do que uma pessoa que nunca se machucou e que tem preservado as fibras musculares dela. Sim, porque ela consegue ir e quem tem a cicatriz não consegue tracionar tanto. E aí vem a pergunta. Tá, beleza, eu já entendi que eu não posso puxar tanto esse músculo. Mas eu posso alongar ele todos os dias? Sim? O que é a frequência, né, que a gente fala? A frequência é quantas vezes na semana eu vou tracionar esse músculo. Sim? Então, a frequência, ela está relacionada com quantas vezes na semana. Ah, tem gente que conta para mim aí, vocês fazem alongamento? Vocês querem zerar a abertura, tem que fazer alongamento, né? Vocês fazem alongamento? Quantas vezes na semana vocês fazem alongamento? Ah, eu faço alongamento uma vez na semana. Ah, eu faço alongamento 2 vezes, 3 vezes. O que acontece? Não vale o alongamento que você faz no final da aula, que não é focado em abertura. Ah, ele até trabalha alguns grupos musculares de abertura, mas ele também alonga tronco, alonga as costas. Esse tipo de alongamento de treino não vale aqui. Eu estou falando de treino para zerar a abertura. Quantas vezes na semana você faz um treino específico para zerar a abertura? É disso que a gente está falando, ok? Ah, eu fazer o alongamentozinho lá, ó, todo dia, não tem problema, é um alongamento de baixa intensidade. Agora, um treino para zerar a abertura é um alongamento de alta intensidade, sim? E aí, a gente começa com essa questão. Quantas vezes? Quais são as possibilidades de vezes que eu tenho na semana? Eu tenho a possibilidade de todo dia. Eu tenho a possibilidade de dia sim, dia não. Alongo segunda, terça não, alongo quarta, quinta não, né? Dia sim, dia não. Tem a possibilidade ali, ó, 2 vezes na semana, seria dia sim, dia não. Aqui é o que a gente chama de intervalado. E eu tenho a possibilidade de potencializado. Que seria o quê? Por exemplo, ao invés de eu fazer um dia sim, um dia não, eu faço lá, sei lá, 5 dias sim e 2 dias não. Sim? No meu treinamento de zerar aberturas, meus alunos fazem isso. Eles treinam 5 dias na semana, então normalmente de segunda a sexta, eles fazem um treinamento para zerar abertura. Sábado e domingo eles descansam. Sim? A gente tem algumas coisas para a gente fazer nesse descanso, mas eles descansam. Então, existe basicamente essas 3 maneiras da gente ajustar a frequência do nosso treino. Eu posso treinar todos os dias, eu posso treinar intervalado, dia sim, dia não, 2 dias na semana, 3 dias na semana, mas sempre com um intervalo no meio, como também eu posso treinar de forma potencializada, onde eu junto os dias de treino e junto os dias de descanso. Sim? Beleza. Qual é a melhor maneira, né? Essa pergunta que sempre me fazem, Mari, qual que é a melhor maneira, né? De eu treinar dia sim, dia não, todo dia? O que vai me fazer chegar na abertura zerada? Antes de eu te responder isso, a gente precisa entender o que a frequência tem a ver com esse músculo aqui, sim? Primeira coisa que vai acontecer. Se você todo dia for lá e tracionar o seu músculo numa intensidade alta, para zerar uma abertura, eu preciso de uma intensidade mais alta. Eu não vou sofrer. A gente vai aprender a zerar a abertura sem sofrimento, sim? Eu não vou sentir dor, né, exorbitante. Não, eu vou sentir um desconforto. Só que a intensidade que eu faço o exercício, ela é alta. Não é aquele alongamento buscando um relaxamento. É um alongamento buscando ganho de flexibilidade. Então, eu treino numa alta intensidade. E essa intensidade, então, eu estou lá tracionando o meu músculo. Se eu faço isso hoje, sim, repito isso amanhã, então eu fiz isso hoje. Fui lá e fiz micro lesões, certo? Na hora que eu faço o meu alongamento certinho, respeitando o nível de dor, eu vou ter lá minhas micro lesões. Amanhã eu venho e alongo de novo. Imagina que eu alongo de novo esse mesmo músculo. Eu começo a aumentar um pouquinho essa microlesão. Aí eu faço de novo, todos os dias. Se eu treino todos os dias, o que eu faço com essa microlesão? Eu vou aumentando cada vez mais ela. Então,
o jeito da gente provocar um processo inflamatório, um sofrimento muscular no nosso músculo, não é só puxando ele demais, mas é puxando ele na intensidade certa, só que várias vezes. Hoje, amanhã, depois. Quanto mais eu tenho uma frequência de treino, mais eu traciono essa mesma fibra, mais chance eu tenho de ter essa microlesão. O que acontece quando tem esse aumento de microlesão? Eu chego a ter um estiramento, uma distensão? Não necessariamente, mas você pode aumentar o risco, a gente acaba aumentando o risco de ter a regressão da flexibilidade. O que é a regressão da flexibilidade? O meu músculo, ele é um tecido, o nosso músculo, ele é um tecido elástico, sim? Conforme eu vou abaixo para pôr a mão no pé, ele se estica e ele volta, sim? Nosso músculo não é duro, ok? Conforme a gente nasce com ele super flexível e volta. Conforme a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, os anos vão contando, ele vai ficando um pouquinho mais rígido. O que isso significa? Que quando eu era jovem, ele se esticava e voltava muito fácil. Isso não é flexibilidade minha, é só a capacidade dele de se esticar e voltar. Agora, conforme eu vou envelhecendo, ele não se estica mais tanto, ele se estica só um pouco e volta. Sim? O que acontece? Eu perco a minha capacidade do meu músculo se esticar e voltar com o avanço da idade. Só que não é só a idade que faz isso. Esse processo aqui também faz isso. Quanto mais eu vou aumentando essas microlesões ali no meu músculo, mais ele vai perdendo essa capacidade de se esticar e voltar. E aí eu vou diminuindo o meu ganho de flexibilidade. Antes eu fazia um pouquinho de alongamento, nossa, eu já ganhava bastante flexibilidade. Agora eu faço alongamento que nem eu fazia antes e eu não ganho mais tanto. Aí é quando a gente começa a ver que a gente não está mais conseguindo ganhar porque esse músculo está ficando rígido. E aí eu vou começar a perceber que eu fiz alongamento hoje, ganhei flexibilidade. Estava a 20 centímetros do chão, depois do meu alongamento eu cheguei a 10 centímetros do chão. No outro dia eu vou ver, eu tô a 12 centímetros do chão, estava a 10. No outro dia eu vou ver, tô a 14. No outro dia eu vou ver, tô a 16. Ao invés de eu ir descendo, eu tô subindo. Então, eu tô perdendo, eu tô tendo uma regressão da minha flexibilidade. Eu tô perdendo flexibilidade ao invés de ganhar, sim? E isso acontece por conta da gente ficar tracionando o nosso músculo toda hora. Isso pode acontecer, tá? Então, quanto mais eu faço, se eu faço todos os dias, eu aumento demais a chance de eu ter essa regressão da flexibilidade.